Então, uma lei dos grandes números é um tipo de resultado que a gente obtém em probabilidade, e existem muitos teoremas que são chamados de lei dos grandes números, né? Mas todos eles são baseados numa ideia muito parecida. E essa ideia é tratada nesse slide aqui. Então a gente tem uma sequência xn, tal que todos os xis eles têm a mesma média, né? Média mi, que a gente às vezes, por exemplo, quando a gente está em inferência, que nem vocês estão vendo em introdução à inferência, muitas vezes a gente chama esse mi de média populacional, ele é a esperança do xi, e a gente pode, com a nossa sequência, a gente pode calcular a média amostral, né? Então a gente observou n variáveis, a gente pode tirar a média amostral deles. E daí a pergunta é, a média amostral, ela se aproxima da média populacional em algum sentido? Né? Quando a gente toma o tamanho da amostra indo para infinito, o que acontece com a média amostral? Ela vai para a média populacional? E, em geral, a gente fala que um resultado que mostra que a média amostral converge para a média populacional, a gente chama um resultado desses de lei dos grandes números. E esse resultado é interessante, né? E a gente vai discutir ele em algum detalhe na aula de hoje. Então a gente vai começar, só para a gente tomar gosto aí por lei dos grandes números, a gente vai começar com uma lei que é chamada de lei fraca dos grandes números, que a gente até já provou em um exercício em aulas passadas. A gente tem aí os xn são independentes, e cada um deles tem média mi, e cada um deles tem variância sigma 2, e a lei fraca dos grandes números nos diz que se a média deles é mi, a variância deles é sigma 2, então a média amostral ela converge em probabilidade para mi, para a média populacional, né? E só para a gente rever, então, esse resultado, como que a gente prova ele? A gente sabe que o x barra n, nesse caso, né, ele é tal que a esperança de x barra n é igual a mi. Em outras palavras, o limite, né, da esperança vai ser mi, porque o limite de uma constante vai ser a própria constante. E a gente sabe que a variância de x barra n, como os xi são independentes e cada um deles tem variância sigma 2, a gente já viu isso várias vezes em probabilidade 1 e também em probabilidade 2. A variância dele vai dar sigma 2 sobre n. A gente poderia provar isso novamente. É uma coisa que a gente praticamente tem que saber fazer de cabeça, né? A variância da somatória de xi sobre n, 1 sobre n vai sair ao quadrado, então a gente vai ter 1 sobre n ao quadrado da variância da somatória de xi, mas como as variáveis são independentes, isso vai dar a variância de cada um dos x, a soma da variância de cada um dos x's. A variância de cada um dos x's é sigma 2, né? Então vai ser a soma de sigma 2 mais sigma 2 mais sigma 2 n vezes. Então vai dar n sigma 2 sobre n ao quadrado, que é igual a sigma 2 sobre n. Então, essa é a forma que a gente prova isso, né? E daí a gente vê que o limite quando n tende a infinito da variância vai ser o limite quando n tende a infinito de sigma 2 sobre n, que é igual a zero. E daí a gente viu um resultado aí sobre convergência em probabilidade, que se essas duas condições estão satisfeitas, então x barra n converge em probabilidade para mim. Legal. E muita gente tem um entendimento incorreto da lei dos grandes números, e vale a pena a gente discutir ele em passagem, agora que a gente começou a entender. Nota que a gente está vendo que a média do x barra n ela converge em probabilidade para μ. Né? Então, por exemplo, a gente poderia ter que cada um dos x's é uma Bernoulli meio, né? E a gente, portanto, sabe que a esperança de xi é meio e a variância de xi é 0,25. Então, está dentro das condições do teorema.
Então a gente sabe que nesse caso o x barra n vai convergir para a média populacional, né? A gente sabe que x barra n nesse caso vai convergir em probabilidade para meio. Então a gente sabe que à medida que a gente vai aumentando o tamanho da amostra, o que vai acontecer é que o x barra n, a média amostral vai ficar cada vez mais próximo da média populacional, que é o meio. Mas um desentendimento que as pessoas têm, às vezes, é achar que a probabilidade da somatória de xi, né? Então, a gente está vendo quantos vão ser 1 aqui, nesse caso em que cada Bernoulli pode ser 1 ou 0, né? As pessoas acham que a lei dos grandes números às vezes diz que isso vai dar exatamente a metade, né? Metade vai ser 1 e metade vai ser 0. E isso não é o que diz, né? A lei dos grandes números está nos falando sobre a média amostral e não sobre essa soma aqui, ainda que a média amostral seja só a soma dividida por n, né? A probabilidade da soma dá exatamente n sobre 2. Isso aqui a gente sabe que a soma de Bernoulli é uma binomial, né? A gente sabe que isso aqui vai dar n escolhe n sobre 2 vezes meio elevado a n. E com um pouco de desenvolvimento, vocês podem ver que essa probabilidade dele dar exatamente cravado na média, né? Da n sobre 2 uns e n sobre 2 zeros, a probabilidade então vai se aproximando de zero. É muito improvável que a gente observe exatamente n sobre 2. Né? Então o que está acontecendo? A gente está, na verdade, observando que a gente tem uma espécie de uma binomial e a probabilidade de a gente estar concentrado perto da média populacional da binomial, essa probabilidade vai ficando cada vez mais concentrada em 1. Né? Mas isso não significa que a gente vai obter exatamente metade dos valores 1 e metade dos valores zeros. A gente vai observar um pouquinho mais da metade sendo 1, um pouquinho menos da metade sendo 0, ou vice-versa. Mas esse um pouquinho a mais é negligenciável quando a gente dividir por n. Né? Então a gente vai obter que a média amostral vai ficando muito próxima de n sobre 2. Legal. Então a gente agora tem um entendimento melhor do que significa a lei dos grandes números. A gente vai poder agora discutir um resultado um pouco mais forte, uma técnica de demonstração para mostrar que o x barra n sobre certas condições converge quase certamente para μ. E a gente vai ver isso mais para estudar essa técnica de demonstração. A gente vai ver um teorema intermediário aí que a gente consegue demonstrar usando as técnicas que a gente viu para a probabilidade 2. Então, no próximo vídeo a gente vai discutir isso, essa lei dos grandes números mais forte. Até lá!